Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Rede TV News. Olá, boa noite. Uma tragédia em Capitólio, em Minas Gerais. Uma rocha desaba em lanchas com turistas. Ao menos 6 pessoas morrem e mais de 30 ficam feridas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, chuvas provocam o rompimento de dique na barragem do Pau Branco e rodovia é interditada. Você vai ver também. Quase 2.000 profissionais de saúde são afastados no estado de São Paulo com o avanço da variante Ômicron. Unidades de saúde fazem plantão para atender os pacientes. Cerca de 300 mil testes foram disponibilizados para a população. O Ministério da Saúde confirma que vai distribuir ainda neste mês mais 28 milhões de testes rápidos para detectar a Covid-19. E o Rede TV News já está de volta. O avanço da variante Ômicron da Covid-19 tem gerado falta de médicos e também enfermeiros na linha de frente do combate a essa doença. Aqui na capital paulista, o número de profissionais de saúde da rede pública afastados quase triplicou em menos de um mês. No estado, os infectados representam 1%. A repórter Estela Freitas tem mais informações acerca desse assunto. Estela, boa noite a você. Atualiza a gente sobre isso. Olá, Ranieri, boa noite a você, boa noite a todos. Nesse momento, a rede estadual de saúde tem 1.754 profissionais afastados por Covid-19 ou síndromes respiratórias, que são esse 1% que você disse, Ranieri. Já na capital paulista, esse número é de 1,6%. São 1.585 profissionais afastados dos 94.526 no total. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse aumento vem desde dezembro, mas sem impactos significativos na assistência da rede pública. E considerando também o aumento no número de casos de gripe no município, o atendimento nas unidades básicas de saúde foi ampliado a partir de hoje. A gente vê os detalhes na reportagem de Arthur Neves. A Maria precisou apresentar um documento com foto e o cartão do Sistema Único de Saúde para fazer o teste do tipo SWAB. Estou sentindo dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta e uma tosse muito seca. Em menos de 1 hora, ela fez o exame. Deu positivo para Covid. Foi preciso fazer um novo teste, o RT-PCR. Esse vai para o laboratório. Lá, um estudo vai dizer qual a variante do vírus. Faz 9 meses que eu perdi meu esposo de Covid. É difícil. As 469 UBSs de São Paulo ficaram abertas por 9 horas neste sábado. A Prefeitura da capital paulista decidiu abrir as unidades para atender aos pacientes com sintomas gripais. Cerca de 300 mil testes foram disponibilizados para a população. São 2 testes, um para Covid e outro para gripe. Só nessa semana houve um recorde de atendimentos de pessoas com sintomas gripais na capital paulista. Nos primeiros 5 dias do ano, foram realizados pouco mais de 57.300 atendimentos a pessoas com sintomas respiratórios, sendo quase 33 mil suspeitos de Covid-19. Nas UBSs de São Paulo, além dos testes, as pessoas também estavam sendo vacinadas. Fica na dúvida, né, se é Covid, se é a gripe normal. Aí você fica assustado, né, assim, porque são sintomas parecidos, né? Da Covid, né? Aí você fica meio com receio, se tá, se não tá. Deu muita coriza, deu febre, tive que procurar a UBS 2 vezes para estar sendo medicado. Foi justamente isso. Aí isso fez com que eu viesse hoje também tomar minha 3ª dose, né? E como os hospitais e UBSs estão lotados, é importante orientação médica para saber o momento certo para procurar atendimento nesses lugares. As pessoas de grupo de risco, como idosos, crianças, portadores de comorbidade, também tem que ter mais atenção à presença desses sintomas. Para as outras pessoas e aqueles que têm quadros mais leves, inicialmente é possível só uma medicação sintomática, a possibilidade de avaliação por telemedicina, sem a necessidade de ir para uma avaliação presencial. É a vida, né? A gente vai ter que lidar isso com tranquilidade, com naturalidade e se prevenir, né?
E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, testou positivo para a Covid-19. Segundo nota da instituição, ele está assintomático, cumprirá a quarentena em casa, mantendo suas atividades em trabalho remoto. Campos Neto já tomou 2 doses da vacina contra a Covid e essa é a primeira vez que ele foi infectado com o vírus. E o governo de Pernambuco confirmou 21 casos da variante Ômicron no estado. Até o momento não houve o registro de mortes relacionadas à cepa. O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, informou que foram coletadas 80 amostras. A variante Ômicron foi detectada em 26% do material analisado. Essas amostras positivas foram colhidas entre os dias 15 e 31 de dezembro e são de algumas cidades do Agreste, do Sertão do São Francisco, do Recife e da região metropolitana, incluindo Fernando de Noronha. Pernambuco também enfrenta um surto de gripe. A demanda por leitos para pacientes com problemas respiratórios triplicou em 2 semanas. O estado abriu 329 novas vagas na rede pública de saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou pelas redes sociais que a pasta vai distribuir ainda neste mês mais de 28 milhões de testes rápidos para detectar o vírus da Covid-19. 13 milhões de testes serão distribuídos já nas próximas semanas e, segundo Queiroga, desde setembro do ano passado, já foram entregues mais de 21 milhões de testes rápidos para estados e municípios. Olha, Carol, agora a gente vai atualizar esses números da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 21.652.000 recuperados da doença. 227 mil continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, quase 620 mil pessoas morreram de Covid-19. E pelo menos 7 pessoas morreram e 3 estão desaparecidas após a tragédia que aconteceu em Capitólio, no interior de Minas Gerais. Uma rocha se soltou de um paredão e atingiu 4 lanchas no balneário de Escarpas do Lago. Ao vivo de Belo Horizonte, o repórter Rodrigo Cabral traz as informações. Rodrigo, boa noite a você. Atualiza a gente sobre essa tragédia. Boa noite, Zócoli. Boa noite a todos. Chove sem parar aqui em Minas Gerais desde o final do ano passado e nas últimas 48 horas quase todo o estado vem sendo atingido por um grande volume de chuva. Diversas cidades registram transbordamento de rios e inundações. A maior tragédia aconteceu hoje no começo da tarde em Capitólio, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Até agora, os bombeiros confirmaram 7 mortos e mais de 30 feridos no acidente provocado pelo desprendimento de uma rocha gigantesca no balneário de Escarpas do Lago. A informação inicial era de 20 desaparecidos, há pouco os bombeiros atualizaram para 3, depois que os militares conseguiram contato com as pessoas. Esses 3 desaparecidos estavam na lancha que foi diretamente atingida pela rocha. Pelo menos 3 embarcações que transportavam até 20 pessoas foram atingidas. Algumas vítimas estão internadas em estado grave. Veja na reportagem. O deslizamento ocorreu por volta de 12:30. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a rocha se desprende do paredão e atinge 3 lanchas. As embarcações levavam grupos de até 20 pessoas. Algumas foram arremessadas para o alto. Esta gravação foi feita por outro ângulo. Segundos antes, passageiros de uma das lanchas tentaram avisar as outras pessoas que estavam no balneário sobre o deslizamento. Sai daí, gente! Aí, ó! Nossa! Motor! Puxa lá, velho! Puxa lá! Puxa! Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, uma tromba d'água na região pode ter feito com que as pedras deslizassem e caíssem de uma altura de mais de 5 metros, atingindo as lanchas. Temos tido chuvas intensas em todo o estado de Minas Gerais, né?
Os solos, eles estão muito saturados com água. Então, a questão é que essa água está infiltrando e pode ocasionar deslizamentos. Sobre esse caso específico, de fato, vai ter que ser periciado, né? E o inquérito vai demonstrar o que ocorreu e quais são as causas. O acidente aconteceu no condomínio de Escarpas do Lago, que atrai muitos turistas nesta época do ano. Além dos mortos na tragédia, 32 pessoas foram atendidas em hospitais da região, a maioria com ferimentos leves. Dessas, 23 foram liberadas da Santa Casa de Capitólio. O governador de Minas, Romeu Zema, disse nas redes sociais que o estado sente a dor da tragédia em Capitólio. Em nota, a Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas e circunstâncias da tragédia. Também em Minas Gerais, um dique de contenção de água de uma mineradora transbordou em Nova Lima, na Grande BH. A lama invadiu a BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, e atingiu veículos que passavam pela rodovia. Este vídeo, feito pelo motorista de uma carreta que passava pela BR-040, mostra o momento em que a lama invadiu a pista da rodovia na saída para o Rio de Janeiro e arrastou carros e árvores. Outros motoristas fugiram dando ré ou voltando na contramão. Uma vítima foi socorrida com ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, o transbordamento foi provocado pelo excesso de chuva. O sistema de represamento de água da mina de Pau Branco, da mineradora Valorec, tem capacidade para 85 mil metros cúbicos. Por precaução, 6 pessoas que moram próximo ao dique foram retiradas de suas casas. A Prefeitura de Nova Lima informou que vai autuar a Valorec por crime ambiental. Em nota, a mineradora confirmou o transbordamento do dique e disse que não houve rompimento de barragem. A BR-040 segue interditada nos 2 sentidos e não há previsão de liberação da pista. Há um longo congestionamento no local. O grande volume de chuvas causou deslizamento de terra em outros trechos de rodovias mineiras. Nesse ponto da MG 050, entre Itaúna e Divinópolis, na região centro-oeste, os carros ficaram ilhados. Na Via Expressa, em Contagem, na Grande BH, um carro foi atingido após um deslizamento. Não houve feridos. Algumas cidades sofreram com o transbordamento de rios, como Raposos, na região metropolitana, que ficou com diversas ruas alagadas. Em Barão de Cocais, na região central, um barranco cedeu, assustando os moradores. Não houve feridos. Em Belo Horizonte, o rio Arrudas também transbordou hoje à tarde, invadindo parte da avenida. E a Defesa Civil segue em alerta com relação ao período chuvoso no estado, com destaque para BH e as cidades na região metropolitana, que devem receber ainda muita chuva, pelo menos até segunda-feira. Olha só, Carol, o sonho da festa de formatura se tornou um pesadelo para centenas de universitários de Minas Gerais. A empresa do cerimonial cancelou o contrato e as comemorações não serão realizadas. O prejuízo dos estudantes chega a 20 milhões de reais. Luísa pagou as parcelas do baile de formatura durante 3 anos. O valor de R$ 800 mil foi dividido entre 100 estudantes do curso de Direito de uma faculdade particular de Belo Horizonte. O contrato com o cerimonial foi assinado em 2017 e a festa seria realizada em julho deste ano. A empresa sabia que era uma turma diferenciada, que era uma turma que desejava muito aquela festa, em razão do caráter emocional mesmo, até da pandemia, porque nós não tivemos nenhuma cerimônia de formatura presencial. O drama dos estudantes começou no dia 29 de dezembro, quando a empresa informou por e-mail que o contrato estava encerrado. Na mensagem, os responsáveis disseram também que voltariam a entrar em contato num prazo de 90 dias para tratar da devolução de valores. A empresa alegou que se essa decisão não fosse tomada, dificilmente conseguiria cumprir os termos do contrato. Em nota, o advogado da Via Essencial Organização de Eventos confirmou as informações do comunicado encaminhado aos alunos e disse que o setor de eventos ainda sofre os impactos causados pela pandemia e pela alta da inflação. No total, 42 comissões de formatura de faculdades públicas e particulares de Minas Gerais ficaram sem as comemorações.
Fernando está no último período de odontologia e começou a pagar a festa em 2019. Isso foi um baque pra gente, né? Esperança que a gente tinha de começar o ano bem, né? Esperando a nossa formatura, esperando o nosso baile de formatura que seria esse ano. Foi tudo por água abaixo. O prejuízo total dos estudantes foi estimado em 20 milhões de reais. Após a denúncia, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Nada disso, né? Nenhuma demanda judicial vai amparar o que nós passamos, o que estamos passando agora, porque nada vai devolver o sonho da festa, nada vai devolver a falta da paz que tivemos no final do ano. Então é extremamente frustrante. Nós estamos correndo atrás dos nossos direitos, mas tudo que a gente conseguir daqui para frente é muito pouco perto do que a gente passou. Bom, de setembro a novembro do ano passado foram roubados cerca de 83 mil celulares no estado de São Paulo, uma média de 920 por dia. Tudo acontece muito rápido. Em questão de segundos, este rapaz teve o celular roubado por um criminoso disfarçado de entregador. Assustada, a vítima tenta evitar o roubo, mas desiste e joga o aparelho no chão. O assaltante pega o telefone, sobe na moto e vai embora. Tudo foi registrado por essa câmera de segurança. O Tiago estava indo correr em um parque que fica bem aqui perto, quando se distraiu ao responder uma mensagem no celular e não percebeu a aproximação do bandido. O assaltante, depois que roubou o celular e fugiu, teve acesso às senhas, contas bancárias e aos dados pessoais dele. Ao todo, o Tiago perdeu R$230 mil e ainda não conseguiu recuperar todo o dinheiro. Eu consegui recuperar quase metade, uns 100 mil dos bancos nacionais. O que eu ainda não consegui resolver é meu problema com a corretora estrangeira, que é de criptomoeda, que foi 36 mil dólares, os caras sacaram, que nem eu consigo acessar direito, né? E eles conseguiram invadir o sistema. Casos como o do Tiago são mais comuns do que se imagina. Segundo dados do último balanço, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, quase 83 mil celulares foram roubados e furtados de setembro a novembro do ano passado no estado. Aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2020. A Márcia também faz parte dessa estatística, mas no caso dela, o prejuízo foi só o do aparelho mesmo. Os bancos me atenderam super bem, graças a Deus não foi levado nada, mas assim o susto foi muito grande, então hoje eu tomo mais precaução. Este especialista em segurança diz que, apesar de ser difícil garantir que os aplicativos fiquem 100% protegidos, é possível aumentar os níveis de segurança. Eu recomendo fortemente que ative, caso a aplicação permita, ou enfim, o serviço que você estiver usando permita, colocar um segundo fator de autenticação. O que é um segundo fator de autenticação? É além da sua senha, por exemplo, ele pedir uma digital, ele pedir um código que é enviado ou por um e-mail, ou por um SMS, ou mesmo no aplicativo. E preste atenção nesta dica. No caso de ter o celular roubado, tão importante quanto acionar o banco e a polícia é entrar em contato com a operadora do seu telefone. E bloquear o chip, uma vez que os criminosos utilizam esse chip em outro aparelho celular para fazer recuperação de senha por mensagem de texto. Você já pensou, se olhar no espelho e ver uma outra pessoa? Ou então entrar numa piscina e não se molhar? Bem, no Centro Cultural Banco do Brasil, isso no Rio de Janeiro, tudo isso é possível. Atenção! O nome da exposição já é um aviso. Nem tudo é exatamente como os olhos veem. O salão de beleza tem segredos que só quem olha no espelho consegue descobrir. Primeiro eu não entendi o que eu tinha que ver. Precisou a menina me explicar. E foi assim, um espanto, achei muito interessante. Porque assim, eu sentei aqui, eu estava vendo minha projeção nos demais espelhos, né? E a sensação assim de tocar, aí que eu entendi, foi um susto. 4 salas do Centro Cultural Banco do Brasil estão com as instalações do artista argentino Leandro Erles. As obras são interativas e fazem o público pensar como nos relacionamos com a imagem. Estou assim encantada de verdade, porque às vezes a gente não se vê, né? E você não vê o outro, então assim faz refletir sobre isso. Então, o que dizer dessa janela?
Quem está acostumado a ver os outros pelas lentes se surpreende com a própria imagem. Nunca na minha vida, primeira vez. Eu sempre filmo todo mundo, mas eu nunca tinha me visto assim. O corredor é a entrada para uma sala de aula que Arthur, de 7 anos, definiu de forma bem simples. Porque tem um quadro ali, mas aqui não tem. Já Marina, ao se ver refletida no espelho, lembrou do passado. Incrível, dá uma sensação de você estar entrando numa coisa remetente ao passado. E eu achei muito legal essa conexão. A cada sala, o visitante tem uma sensação diferente. O elevador confunde qualquer um. É muito legal que você pode ter contato, né, com cada obra e aí você descobre um monte de coisa surpreendente. Aqui, a cidade se mostra em detalhes, em luzes e sons. É diferente, é muito real. Parece que a gente está dentro de uma cidade. É muito real. Um deck desse tamanho montado no meio da exposição. Esta é a instalação que mais chama a nossa atenção. Uma piscina assim é sempre um bom convite para um mergulho, não é mesmo? Pois então é exatamente isso que a gente consegue fazer, entrar na água com roupa e tudo. A mostra, que chegou ao Brasil este mês, já é um sucesso e nem mesmo as máscaras obrigatórias por causa da pandemia escondem as expressões de surpresa de quem a visita. É um acolhimento, né? Você sai de casa e vai para um ambiente de um museu, de um centro cultural e você é acolhido. Boa noite para você. Boa noite.